Pessoal, essa daqui é a atividade, tá? Na verdade, essa foi uma questão extraída de uma das provas do curso de engenharia, tá? É uma questão matemática, tá? Embora a disciplina ela seja contemplada em sua maior parte por questões teóricas, tá? Eu coloquei aqui uma demonstração de que, na verdade, não existe um afastamento, um distanciamento entre teoria e matemática. Então, a matemática ela vem realmente para substanciar a teoria, tá? E complementar aí o entendimento sobre o assunto. Então, vamos à questão. Calcule a resiliência para um dado corpo de prova, sabendo que o módulo de elasticidade é de aproximadamente esse valor que está sendo referenciado aqui e que a tensão máxima absorvida, sem que houvesse deformação plástica, tenha sido de esse valorzinho que está sendo referenciado aí. Tá? Então, o que, que a gente tem? A gente tem um ensaio, tá? E um corpo de prova. Esse corpo de prova ele é feito de um dado material com módulo de elasticidade conhecido. Tá? Então, a partir desse ensaio, ele fornece um gráfico, tá? Um gráfico tensão-deformação, tá? No qual ele consegue registrar, nesse ensaio, esse valor da tensão máxima aí. Tá? Então, ele tem aqui a tensão máxima registrada e uma deformação correlata a essa tensão. Então, a partir disso, a gente vai calcular aí o valor da nossa resiliência, ok? Bem, antes da gente seguir com a resolução do exercício, tá? Vamos lembrar de algumas questões teóricas que estão relacionadas com essa parte matemática. Tá? Então, inicialmente a gente tem um corpo de prova com um comprimento L0, né, com uma área também conhecida. Tá? Esse corpo de prova ele vai ser submetido a um ensaio de tração, e ele vai automaticamente fazer com que seja desenvolvido aqui esse gráfico. Tá? Nesse gráfico ele tem alguns pontos de interesse. Tá? Esse ponto E aqui, por exemplo, é o ponto onde são desenvolvidos aí o regime elástico. Tá? E a partir do ponto E, o regime plástico. Lembrando aqui, nós temos aqui esse ponto aqui também é um ponto de interesse, é o ponto R, que é a tensão pela qual o material, a partir dela, começa a ser desenvolvida uma deformação que faz com que haja a diminuição da seção, ou seja, uma estricção que se prolongará até a ruptura do corpo de prova. Tá? Então, vamos a algumas definições. Tá? Então, a elasticidade, como a gente viu, é a capacidade que o material possui de se deformar quando submetido a um esforço e de retornar à forma original quando o esforço termina. Então, de forma bem objetiva, tá? Então, se a gente tensionar esse corpo de prova aqui até o ponto E essa tensão ela for cessada, então o material vai retornar ao mesmo tamanho da barra L0. Extrapolando esse limite aqui, determinado no ponto E, ele começa a sofrer deformações plásticas, e a partir desse momento ele jamais retornará para o tamanho original L0. Então, quando ele chegar aqui no ponto R, ele vai começar a desenvolver essa diminuição de seção, tá? Que vai culminar aí com a ruptura do material aqui nesse ponto F aqui, tá? Onde ele sofre a fratura. Tá? Mais uma coisa, tá? Nesta fase da deformação elástica, tá? Ele obedece exatamente à lei de Hooke, né?
onde a constante elástica, né, a constante elástica prevista na lei de Hooke, né, ela é substituída aí pelo nosso módulo de Young. Então, só para colocar aqui, né, nossa formulazinha, então a tensão é igual a deformação vezes o nosso módulo de Young. Tá? A definição de plasticidade, tá, é a capacidade de se deformar quando submetido a um esforço e de manter essa forma quando o esforço desaparece. Então, ultrapassou o ponto E, ele continua se deformando, mantendo ainda uma seção uniforme, até atingir o ponto R. Tá? A partir do ponto R, então ele começa a aparecer essa diminuição de seção, que é exatamente onde será registrado a nossa ruptura do material. Tá? Voltando ao estágio da deformação elástica, tá? O coeficiente angular, aqui, esse ângulo aqui formado aqui pelo gráfico aqui da tensão e deformação, tá? do material, tá? Esse coeficiente angular, também conhecido como módulo de Young ou ainda módulo de elasticidade, é determinante para o conhecimento sobre o comportamento do material nessa fase. O módulo de elasticidade é, na verdade, um parâmetro mecânico que proporciona uma medida de rigidez de um material sólido. Deste modo, quanto maior for o coeficiente angular, quanto maior for esse ângulo aqui formado aqui, tá? Maior será a medida de rigidez do material, consequentemente a sua fragilidade. Então, quanto maior for esse ângulo aqui, maior a possibilidade dele adquirir aí uma fragilidade na sua ruptura. Aqui nesse slide 4, tá? Eu coloquei aqui um outro exemplo, apenas para a gente exercitar essa capacidade de enxergar a diferença entre assim, dois materiais com módulos de Young diferentes. Então, nós temos aqui o nosso ponto de interesse, tá? A tensão de 207 MPa, submetido a dois tipos de material, o material aço e o material alumínio. Tá? Então percebam que enquanto o aço deforma apenas 0,01, o alumínio deforma 0,03. Então, o alumínio, né, sofreu uma deformação aí cerca de 3 vezes mais do que o aço. Tá? Então, como eu falei que o módulo de elasticidade, né, ele trata de um módulo, uma medida de rigidez do material, então a gente tem que o aço ele possui uma rigidez superior a esse alumínio aqui, a essa amostra de alumínio do exemplo. Tá? Então, só para a gente exercitar a parte de cálculo, tá? a gente tem a seguinte expressão, o módulo de Young é igual a tensão sobre deformação. Ou seja, para o aço, nós teríamos 207 dividido pela deformação de 0,01, totalizando aí 207 gigapascal, e para o alumínio 207 dividido por 0,03, totalizando aí 69 gigapascal. Tá? Coloquei só a formulazinha aqui, né, que tensão na verdade é a relação entre força e área, né? E essa relação entre força e área é igual também a deformação vezes o nosso módulo de Young. Ok? Bom, só para a gente concluir essa parte teórica, tá? A gente tem que o módulo de resiliência de um dado material é a capacidade que o material possui de absorver energia quando deformado elasticamente. Tá? Ou, uma outra maneira da gente dizer, né, antes de sofrer a deformação plástica. Então, a gente teria, né, esse limite aqui, tido aqui no ponto E, tá, como sendo esse limite aqui
da mudança da deformação elástica para o regime plástico. Então, essa capacidade de absorver energia é dado nada mais do que pela área representada aqui do triângulo, tá? Esse triângulozinho aqui, formado aqui pela deformação do material e pela tensão. Ou seja, deformação vezes tensão dividido por 2, colocando aqui em outra notação, nós teríamos aqui o nosso epsilonzinho vezes o nosso φ dividido por 2. Tá? Então, só para a gente concluir a nossa atividade, tá? Então, vamos para os nossos dados. A nossa intenção é calcular a resiliência, tá? E a gente conhece o nosso modo de Young e a nossa tensão. Então, duas informações, tá? Aqui é apenas o gráfico para a gente visualizar melhor, tá? Os cálculos. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa da resiliência. A resiliência é dada por essa fórmula aqui, por essa relação que é nada mais, nada menos do que a área do triângulo formado pelo gráfico tensão-deformação. Só que a gente não tem aqui a deformação. Então, para a gente calcular a deformação, a gente faz uso aqui daquela outra forma conhecida, né, da lei de Hooke, onde a gente tem como conhecido aí, né, a nossa tensão e o nosso modo de Young. Então, fazendo as transformações matemáticas aí, a nossa deformação vai ser igual à tensão sobre o modo de Young, resultando aí nessa resolução aqui matemática, propiciando aí um valor de deformação igual a 0,024 milímetro por milímetro. Então é uma relação relativa, né? Então você pode transformar aqui em 2,4% de deformação quando ele atingir essa tensão máxima de 500 kg por milímetro quadrado. Então, para a gente calcular aí a resiliência, né, a gente já tem todas as informações necessárias, nós substituímos na fórmula, então a deformação de 0,024, a tensão que é 500, dividido por 2, totalizando aí 6 kg força por milímetro quadrado. Bem, pessoal, na verdade é isso, né? O resultado final é esse. Em tese, a evolução matemática ela é bem simples, né? Mas percebam que existe uma questão fundamental, que é a questão do conhecimento sobre as questões teóricas. Ok? Então, estudem, boa sorte, até mais.